Imagina sua filha te chamar por um apelido que somente a sua avó te chamava. Ou sei lá, você tá no banheiro e de repente vê uma figura atravessando todos os espelhos até chegar próximo de você. Ou pior ainda, você chega em casa e encontra um desconhecido sentado no seu sofá, comendo a sua comida, usando a sua roupa e de banho tomado. Hoje eu vou trazer 14 relatos bizarros do Reddit e cara, alguns podem até ser considerados paranormais, mas os piores definitivamente não são. E isso explica muita coisa pra gente. Vem comigo. Eu tinha uns 4 anos e meus pais tinham acabado de se separar. Minha mãe morava num apartamento de 2 quartos. Eu tinha meu próprio quarto, mas sempre preferia dormir na cama dela. Nossos 2 quartos ficavam no final de um corredor, um de frente para o outro. Nosso apartamento era no térreo, e me lembro que era pleno verão e minha mãe tinha deixado uma janela aberta no quarto dela, que ficava bem atrás da cama, um pouco acima da cabeceira. Acordei no meio da noite e lembro de ter me sentado e visto que nosso gato estava sentado no batente da porta do quarto da minha mãe. Isso era estranho, porque nosso gato normalmente sempre dormia na nossa cama. Enquanto eu observava, ele entrou no meu quarto e miou. Me virei para minha mãe para acordá-la. Nos 3 ou 4 segundos que ela levou para acordar e me perguntar o que havia de errado, nós duas olhamos para o batente da porta e havia um homem parado perto da minha porta aberta, saindo do meu quarto. Até hoje não sei como ela conseguiu fazer isso tão rápido, mas minha mãe me pegou no colo e literalmente me jogou pela janela. De novo, estávamos no primeiro andar e a queda até o chão era de uns 90 centímetros. Ela me seguiu rapidamente e conseguimos começar a gritar por socorro e alguém ligou para a polícia. Quando eles chegaram, não encontraram sinais de arrombamento. Apenas notaram que nossa porta da frente estava destrancada, o que os levou a crer que o homem devia ter saído por ali. O estranho é que minha mãe jurou de pés juntos que havia trancado a porta naquela noite, com a tranca de segurança e a corrente. Cerca de uma semana depois, enquanto limpava a cozinha, ela abriu o armário do aquecedor de água e encontrou um caderno com nomes e desenhos, além de um par de luvas e alguns papéis de chiclete. A polícia foi chamada novamente, mas tudo o que puderam fazer foi especular que o homem havia estado em nossa casa e se escondido até que adormecêssemos. Só para esclarecer, nosso apartamento ficava no térreo, então minha mãe não me jogou em uma situação de potencial paralisia, apenas de uma queda de cerca de 1 metro até a grama. Eu acho que a pior parte dessa história é descobrir uma semana depois que aparentemente esse cara tava lá dentro esse tempo todo. Isso é bizarro, cara. Mudei-me pra casa do meu pai quando tinha 10 anos e não conhecia ninguém na região, exceto a família com quem ele tinha amizade. Era uma mãe solteira com 3 filhos e, por sorte, havia uma menina alguns anos mais velha do que eu, e nos tornamos amigas ao longo de alguns anos. Não éramos próximas, mas acabamos tendo amigos em comum. Uma noite, meu amigo Rob estava na casa dela e do irmão mais novo. Eles estavam sozinhos porque a mãe do meu amigo estava trabalhando, e é aí que a história fica assustadora. A mãe dela vinha ajudando uma senhora, através do trabalho e tal, e acabou conhecendo-a muito bem. Ela descobriu que a irmã estava internada em uma instituição psiquiátrica e tinha recebido alta recentemente. Na noite em que o Rob estava na casa do meu amigo, bateram na porta. Meu amigo achou que era só a mãe dele, afinal ela bate de um jeito específico quando entra. Então ele abriu sem pensar. Rob não deveria estar lá e saiu correndo pela janela em direção à casa dele, que ficava na mesma rua. Ele nem se deu conta do que tinha feito. E não era a mãe dela. Foi a irmã da senhora que a mãe dela estava ajudando. E ela descobriu conversando com a irmã onde a família morava e o horário de trabalho da mãe. Ela apareceu e é aqui que eu não sei os detalhes, e ainda bem que eu não sei. O irmão mais novo da minha amiga conseguiu fugir para a casa dos vizinhos para chamar a polícia. A mulher assassinou brutalmente a minha amiga uma semana antes do Natal. Decapitou-a e deixou o corpo nu em uma banheira. Ela escondeu a cabeça em algum lugar. Então tiveram que revirar os presentes e eu não sei aonde encontraram, mas encontraram. E não me deixaram ir ao funeral dela. Eu estava sentada no meu quarto, no segundo andar, depois de sair do trabalho. Meu irmãozinho estava lá embaixo assistindo TV, e o cachorro está dormindo no corredor, do lado de fora da minha porta. De repente, ela começou a fazer um barulho danado, pulando, latindo, batendo as unhas e até uivando. Levantei para ver o que estava acontecendo e ouvi a voz masculina dizendo: "Ah, essa é uma boa menina." E não parecia ser meu irmãozinho. Então pensei: "Nossa, você chegou cedo." E abri a porta, achando que era o amigo do meu pai ou nosso colega de quarto. Assim que saí, não havia ninguém além da cachorra abanando o rabo, olhando fixamente para o final vazio do corredor. Meu irmãozinho subiu para gritar comigo por ter assustado a cachorra, dizendo que ouviu a mesma voz e pensou que fosse eu ou o nosso colega de quarto.
Fizemos uma busca rápida na casa com meu canivete borboleta e a espingarda de chumbinho dele, mas não havia ninguém. E até hoje eu sinto arrepios. Minha tia estava sozinha em casa quando eu vi alguém abrir a porta e andar pelo corredor. Como o marido dela só chegaria em algumas horas, ela desceu para ver se havia alguém lá. Ela não viu ninguém, mas do lado de fora da porta viu pegadas na neve que levavam até a porta, mas não as afastavam dela. Isso a deixou um pouco nervosa e, ao olhar novamente, viu um par de sapatos desconhecidos no corredor. Ela correu e chamou a polícia. Quando eles chegaram e revistaram a casa, encontraram um homem sem teto, escondido em um depósito, segurando a espingarda do meu tio. Mas, por sorte, ele não havia encontrado a munição. Ele estava escondido em outro lugar. Ele foi preso, mas, segundo a minha tia, foi a coisa mais assustadora que ela já viveu. Tem algumas histórias que me assustam demais, mas não sei como vocês vão reagir, porque não é culpa da mente perturbada de vocês. Logo depois de me formar no ensino médio, acordei uma manhã e encontrei meu pai morto na sala de estar. Tentei fazer RCP, mas ele já estava morto quando saí. Então eu sofri de transtorno de estresse pós-traumático por causa desse evento e tinha pesadelos recorrentes em que eu caminhava até a sala e percebia o que ia ver. Começava a gritar antes mesmo de chegar lá e acordava gritando. Isso durou cerca de 1 ano, durante o qual eu não era um ser humano funcional. Eu ficava acordado por dias para não reviver o sonho. Então, um dia, tive um surto psicótico no meio do dia. Segundo minha namorada, que agora é minha esposa, eu fiquei tenso como se estivesse tendo uma convulsão por cerca de 1 hora seguida. Na minha mente, eu tinha que reviver aquela manhã repetidamente, mas me impedia de entrar na sala de estar com um grito primal, algo que minha esposa dizia que eu fazia também na vida real. Até que finalmente me permiti entrar na sala e ver o corpo sem vida do meu pai. Depois que me recuperei desse estado, todos os pesadelos desapareceram. Em 2005, entrei para o exército e estava no Iraque. Eu liderava um comboio e tínhamos informações de que terroristas estavam enviando crianças à frente dos comboios para fazê-los parar e emboscá-los. Enquanto dirigia, uma criança correu a cerca de 300 metros à frente do meu veículo e eu congelei. Tínhamos ordens para atropelar qualquer um que tivesse em nosso caminho e eu estava apavorado com a ideia de ter que tomar essa decisão. Meu chefe de caminhão gritava para eu acelerar ao máximo, então eu acelerei, e a criança desviou no último segundo. Quando chegamos à próxima base avançada, fui dormir, mas estava perturbado pelas escolhas morais que havia feito naquele dia. Ao adormecer, tive um pesadelo em que estava dirigindo novamente e a criança pulava na minha frente, mas dessa vez eu a atropelava, mas então parei, sentindo o horror do que havia feito. Fui verificar o corpo e, ao contornar a traseira do caminhão, vejo o corpo do meu pai e meu grito primal volta a me invadir, só para acordar gritando e correndo. Quero dizer, estou correndo a toda velocidade quando acordo, em uma parte da base que eu não reconheço. Felizmente, não tenho mais esses pesadelos, mas vivo com medo constante da minha própria mente perturbada. Minha sogra era uma mulher muito engraçada e legal. Ela e minha esposa eram muito próximas e, infelizmente, ela faleceu quando nosso filho tinha cerca de 4 meses. Avançando alguns anos, moramos em uma casa antiga de estilo artesanal da década de 1930, em Pasadena, na Califórnia. Nosso filho tinha cerca de 3 anos na época. Eu estava dando banho nele em uma noite e ele começou a olhar por cima do meu ombro. Não para coisas aleatórias, mas para um ponto específico. Passou-se um momento e ele me perguntou por que a vovó chamava a mamãe por um apelido engraçado. Houve uma pausa longa. Perguntei o que ele queria dizer, pensando que ele estava falando da minha mãe. Então ele disse, por que a vovó chama a mamãe de... Eu fiquei surpreso com isso. Minha esposa e eu nunca usamos esse apelido. Era apenas como a mãe dela chamava desde que ela era bebê. Perguntei aonde ela tinha ouvido isso, e a resposta dele foi... O fazendeiro me disse. Perguntei a ele quem era o fazendeiro e ele respondeu que era um amigo dele. Contei essa história para minha esposa mais tarde e, claro, ela se emocionou muito com toda essa história do apelido. Nós dois sabemos que não havia como ele saber disso e ficamos simplesmente maravilhados. Avançando para o próximo fim de semana, meu filho está brincando no quarto dele. Minha esposa está no trabalho e eu estou em casa. Eu o ouço começar a falar como se estivesse conversando.
Ele dizia coisas como sim, não, eu não sei disso, e depois dava umas risadas. Quando eu entrei no quarto dele e perguntei com o que ele estava fazendo, ele disse que estava brincando. E quando eu perguntei com quem, ele disse com o fazendeiro. Nesse momento, eu já estava pensando no maldito filme do Exorcista e no Capitão Holt. Era um pouco perturbador. Perguntei onde estava o fazendeiro. Ele disse que tinha saído quando eu entrei. Minha esposa chegou em casa e eu contei isso para ela. E agora ela está tão assustada quanto eu. Não temos ideia do que fazer e decidimos que, se acontecer de novo, faremos alguma coisa. Mas alguns dias depois, no meio da noite, nós dois ouvimos nosso filho dizer o seguinte: a vovó disse que você e eu não podemos mais ser amigos. Minha esposa e eu fomos ver como ele estava. Nós estávamos completamente assustados. Ele estava sentado na cama. Perguntei se ele estava bem e ele disse que sim, que a vovó disse que ele não podia mais brincar com o fazendeiro. Então ele nunca mais mencionou esse fazendeiro. Agora ele tem 13 anos e não se lembra de nada disso. Porém nós lembramos. Vai queimando, Senhor. Há uns 2 anos, eu e minha ex passamos por um término muito difícil. Muitas lágrimas e palavras duras foram ditas. Ficou claro que ela tinha muitos problemas emocionais e que, na verdade, não era a pessoa que eu pensava que ela fosse. Muita raiva e muitas mentiras, como descobri. E para piorar as coisas, foi ela quem terminou comigo várias vezes e ficou furiosa quando finalmente aceitei e disse que era a hora dela ir embora. Eu também não era perfeito, mas acontece. Eu também tinha começado um relacionamento novo e saudável umas 3 semanas depois do término principal, o que a deixou extremamente irritada. Um dia ela apareceu para pegar algumas coisas que ainda estavam na minha casa. Me sentou na cama e me entregou um bilhete, mandando eu ler em voz alta. Era um discurso muito cruel sobre como eu era incapaz de amar, uma pessoa horrível e que merecia morrer. Eu me recusei, mas ela estava gritando comigo e eu só disse: tudo bem, eu leio se isso fizer você ir embora. Então terminei o discurso e ela tirou uma arma carregada da bolsa e passou os próximos 15 minutos tentando reunir coragem para puxar o gatilho e espalhar meus miolos pela parede. Ela disse que conhecia a lei, que sabia que seria pega, que sabia para onde iria e que não se importava, porque eu estaria fora deste planeta. Então passei esse tempo tentando, sem sucesso, não surtar completamente. E com lágrimas escorrendo pelo rosto, dizendo a ela que ela não era uma assassina e que só precisava viver a vida dela sem mim. Nos despedimos com um abraço e agora eu acabei de descobrir que ela ficou noiva de um novo rapaz, alguns meses atrás. Meu Deus, isso é bizarro, cara. Não, isso é bizarro. Ao longo da minha vida, vivenciei alguns eventos paranormais. A maioria deles bastante tranquilos. Mas houve um que me marcou e ainda me assombra até hoje. Há uns 4 anos, eu estava terminando o meu primeiro ano da faculdade. Eu morava no alojamento estudantil com uma colega de quarto incrível, e no geral, tive uma ótima experiência. Safadinha. Perto do final do meu último semestre, algo parecia diferente no meu corredor do alojamento. Estávamos todos animados como sempre, mas só de entrar no alojamento já dava uma sensação enorme de pavor. Atribuímos isso ao estresse das provas finais, mas a sensação era estranha, diferente demais. Bem, uma noite, depois de estudar, decidi tomar banho para despertar e ir para a aula em algumas horas. Antes de continuar, devo descrever a planta do nosso corredor e do banheiro. Nosso corredor era um dos muitos em um único andar. Cada corredor tinha 4 quartos que acomodavam 2 pessoas cada, ou um quarto individual para os monitores. A entrada para os corredores era feita por enormes portas de aço com uma pequena janela em uma das extremidades, e em frente ficava o banheiro. Parecia mais um bloco de prisão do que uma residência estudantil, sendo sincero. Quanto ao banheiro em si, ao entrar, você se deparava imediatamente com 2 bancadas de pias, 2 de cada lado, uma à esquerda e a outra à direita, com enormes espelhos frente a frente, criando um circuito infinito de espelhos. Mais adiante, à esquerda, havia 2 mictórios e um box de vaso sanitário, e à direita, 2 chuveiros. De frente para a bancada de pias da esquerda, era possível ver claramente o interior dos chuveiros pelo espelho, caso a porta estivesse aberta. Já na bancada de pias da direita, era possível ver o reflexo do chuveiro. Então, voltando à história, estou sozinho no banheiro, me preparando para tomar banho. Jogo minhas roupas na pia de lado direito, para poder alcançá-las por trás da divisória do box.
Depois de colocar minhas coisas lá, olho para o espelho e vejo, ao longe, algo quase brilhando dentro do box. Enquanto observo, percebo que se aproxima lentamente, como se estivesse saltando da camada mais distante para a mais próxima e depois mais próximas. Na hora tentei não dar muita importância, além de pensar que ainda estava sob o efeito de uma overdose de Red Bull, Adderall e cafeína. Mas a transição começa a ficar mais rápida. Conforme se aproxima, consigo distinguir alguns detalhes, mas nada vívido ou impressionante. É apenas uma massa escura que parece estar coberta de pelos. Nesse ponto, estou surtando, porque essa coisa está se aproximando no espelho e eu estou praticamente paralisado. Quando ele chega à quarta camada de espelhos, consigo ver essa coisa mais de perto do que jamais verei, e me arrependo de cada segundo. Não era cabelo, mas uma espécie de véu longo e esvoaçante. Era possível ver através dele parcialmente, mas do torso para baixo era completamente preto, e o rosto eu não consigo descrever. Era claramente humano, mas ao mesmo tempo parecia tão distante. Havia olhos, negros, mas definitivamente brilhando de alguma forma. Vi aquilo por apenas um segundo, mas a imagem ficou gravada na minha mente para sempre. Então as luzes se apagaram e ouvi a porta bater. Estava tudo escuro no banheiro, então não conseguia ver mais nada. Tentei abrir a porta, mas ela não se mexia. Então um cheiro intenso de sangue me atingiu do nada. Isso é tudo que me lembro. Sei que acordei no hospital e, segundo meu assistente médico, ele estava indo ao banheiro algum tempo depois do ocorrido quando me encontrou no box do chuveiro com a camisa ensanguentada devido a um sangramento nasal intenso. Então ele chamou uma ambulância e me levaram para o hospital. Como eu estava em pânico o tempo todo, me sedaram para me acalmar. Até hoje, ainda não consigo me olhar no espelho por mais de um minuto. Ficar preso em um quarto com um espelho por um período prolongado me faz desabar. Faço terapia há quase 3 anos por causa disso. Conversei com inúmeros líderes religiosos que, além de me darem um conselho genérico de bem, você deveria se voltar para Deus em momentos como esse, não reconhecem esse tipo de padrão como algo demoníaco ou maligno. E o mais estranho é que, antes daquele incidente, não havia nenhuma denúncia de atividade paranormal naqueles dormitórios, e desde que saí, também não houve. Foi apenas um incidente isolado. Quando eu tinha 18 anos, enquanto tomava banho e lavava o cabelo, a cada movimento da lavagem, eu arrancava mais e mais fios do meu próprio cabelo até ficar careca. Não tinha um motivo aparente, e também não teve um aviso prévio, nada. Apenas o puro horror de arrancar meus punhados de cabelo. O ralo entupiu com meus fios enquanto eu encarava em silêncio o espelho do outro lado do quarto, minha cabeça completamente careca. Sentia como se estivesse me desfazendo, mental e fisicamente. Sinceramente, achei que ia morrer naquele dia, mas foi uma doença autoimune repentina, alopécia da noite pro dia. Foi assustador demais. Nas semanas seguintes, perdi todos os pelos do corpo também. Meu cabelo nunca mais voltou e agora estou muito bem com isso, mas jamais poderei esquecer aquele momento no chuveiro. Acabei de postar isso em outro tópico, mas achei que seria bom detalhar. Alguém invadiu minha casa hoje. Preparou um prato de comida para si mesmo, tomou banho, vestiu as roupas do meu sogro e até trocou minhas roupas lavadas. Eu e minha namorada o encontramos sentado perto da porta da frente. O pai da minha namorada conhece muita gente, que ele estava usando a camisa de trabalho do pai dela, então presumimos que o conhecesse. Ele nos perguntou se acreditávamos em Deus e disse que a igreja o havia enviado. Saímos correndo imediatamente e ligamos para a polícia. Ele não nos perseguiu com pressa. Saiu calmamente pela porta enquanto nos afastávamos de carro. Enquanto estávamos ao telefone, vimos ele pular 2 cercas com muita calma. Ele viu o policial vindo pela rua e se livrou da camisa. Não sabíamos se tínhamos trancado o armário de armas, então não sabíamos se ele estava armado. O policial saiu do carro, o deteve e ele se jogou no chão calmamente. Ele destruiu a casa, mas não levou nada. Arruinou a porta do banheiro dos pais da minha namorada e arrancou o azulejo do nosso quarto. Ele fez uma pilha com o que ia levar, mas nem sequer fugiu quando o apanhamos. A minha namorada está muito abalada porque esse cara deve ter estado aqui enquanto estávamos fora, já que só ficamos fora 45 minutos. Chegamos em casa no momento perfeito. Minha namorada buzinou sem querer quando paramos, avisando-o de que estávamos em casa. Normalmente, entramos e vamos direto para o nosso quarto.
e não o teríamos notado se ele ainda estivesse no chuveiro ou na cozinha. Ele já tem antecedentes criminais por agressão com arma branca, então tivemos sorte. Ele definitivamente estava observando a casa para conhecer nossos padrões de saída, que são bem previsíveis. E tudo que eu posso dizer é: drogas são uma coisa louca. Uma adolescente de mais ou menos 17 anos estava sozinha em uma grande casa no subúrbio. Naquela noite, decidiu assistir a versão mais recente do filme O Massacre da Serra Elétrica. A família tinha uma sala de cinema no porão. A garota apagou as luzes, fechou as portas e começou a assistir ao filme sem esperar que alguém voltasse para casa nas próximas horas. Porém, seu pai saiu do trabalho mais cedo. Quando chegou, percebeu que a filha estava no porão assistindo justamente a um filme sobre um assassinato armado com uma serra elétrica. O pai decidiu que aquela era uma oportunidade perfeita para uma brincadeira. Pegou uma serra elétrica de verdade. O pai pegou uma serra elétrica de verdade, posicionou-se do lado de fora da sala e ligou o motor. O barulho ecoou pelo porão. Antes que a filha conseguisse entender o que estava acontecendo, ele chutou as portas da sala e entrou segurando a serra ligada. A adolescente começou a gritar. Ela não sabia que o pai havia chegado e por alguns segundos acreditou que a cena do filme estava acontecendo dentro de sua própria casa. Segundo a pessoa que contou o caso, aquele definitivamente não foi o melhor momento do pai. Embora vários usuários do Reddit tenham discordado e considerado a pegadinha brilhante. Essa foi boa, pô.